Olá, que a paz que excede todo entendimento esteja mais uma vez sobre todos nós. No vídeo de hoje, eu quero trazer 7 efeitos do sofrimento. O que a Bíblia diz a respeito do sofrimento? Quais são os seus efeitos para com a nossa vida? O que acontece quando nós sofremos, segundo a Bíblia? O primeiro efeito do sofrimento é: o sofrimento produz em nós perseverança, experiência, esperança e o amor de Deus em nossos corações. É isso que o sofrimento nos causa. Produz perseverança, experiência, esperança e o amor de Deus em nossos corações. Mas vamos ver o que a Bíblia diz? Romanos capítulo 5, versículo 3 ao 5. Se você puder, abre sua Bíblia aí. Vamos percorrer por alguns capítulos e versículos que falam a respeito do sofrimento e quais são os efeitos para com as nossas vidas. Romanos capítulo 5, versículo 3 ao 5 diz assim, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Olha só, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações. Que lindo, né? Por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. O segundo efeito a respeito do sofrimento: a fidelidade não permitirá que venhamos sofrer além do nosso limite e nos concederá a plena vitória. Olha o segundo efeito do sofrimento: a fidelidade não permitirá que venhamos sofrer além dos nossos limites e nos concederá a plena vitória. 1 Coríntios, no capítulo 10. 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 13. 1 Coríntios, capítulo 10, no versículo 13 diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Vou repetir. Que coisa linda! A fidelidade não permitirá que venhamos sofrer além do nosso limite e nos concederá a plena vitória. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13 diz assim, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Terceiro efeito do sofrimento para com as nossas vidas, segundo a Bíblia: somos consolados por Deus para que nos tornamos canais desse consolo aos nossos irmãos.
Esse é o terceiro efeito do sofrimento. Somos consolados por Deus para nos tornarmos canais desse consolo aos nossos corações. 2 Coríntios, no capítulo 1. Abre aí a sua Bíblia. 2 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 4 ao 5, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulação. Que coisa linda, né? O terceiro efeito: somos consolados por Deus para nos tornarmos canais desse consolo aos nossos irmãos. Olha o que a Bíblia diz. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Ao quarto efeito do sofrimento: o sofrimento produz um peso de glória. 2 Coríntios capítulo 4, no versículo 17, diz assim, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Meu Deus. Quarto efeito do sofrimento: o sofrimento produz um peso de glória. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Quinto efeito do sofrimento em nossas vidas, segundo a Bíblia: o sofrimento desenvolve a nossa fé. Tiago, capítulo 1. Abre aí sua Bíblia. Tiago, capítulo 1. Vamos ver o que a palavra do Senhor diz. Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 4, diz assim, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Ah, meu Deus, vou repetir. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Que lindo, né? Sexto efeito do sofrimento para com as nossas vidas, segundo a Bíblia: o sofrimento purifica a nossa fé. 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. O sofrimento purifica a nossa fé. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação, assim
acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, olha, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuíno e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Meu Deus, o sofrimento purifica a nossa fé. 1 Pedro, no capítulo 1, versículos 6 e 7. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado, olha lá, que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuíno e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Meu Deus. Último efeito, sétimo efeito do sofrimento para com as nossas vidas, segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus. O sofrimento em Cristo produz, meu Deus, o sofrimento em Cristo produz alegria. 1 Pedro, do 4 ao 1 Pedro, capítulo 4, do versículo 13 ao 14. Vamos ver lá o que a palavra do Senhor diz. 1 Pedro 4, versículo 13 e 14. Mas, alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Meu Deus, sofrimento em Cristo produz alegria. 1 Pedro capítulo 4, versículo 13 ao 14. Mas, para finalizarmos, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. No 14, se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. 7 efeitos a respeito do sofrimento. 7 efeitos do sofrimento para com as nossas vidas, conforme a palavra de Deus. Primeiro, o sofrimento produz perseverança, esperança, experiência e o amor de Deus em nossos corações. Esse é o feito do sofrimento. A fidelidade não permitirá que venhamos sofrer além do nosso limite e nos concederá a plena vitória. Terceiro, somos consolados por Deus para nos tornarmos canais desse consolo aos nossos irmãos. Quarto, o sofrimento produz um peso de glória. Quinto, o sofrimento desenvolve a nossa fé. Sexto, o sofrimento purifica a nossa fé. E sétimo, o sofrimento em Cristo produz alegria. Feche seus olhos, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos por aprender um pouco mais da tua palavra. Pai, talvez essa pessoa que está me vendo e me ouvindo agora esteja passando por um momento de sofrimento, mas que conforme nós percorremos a tua palavra, que essa pessoa que esteja passando por um sofrimento, Senhor, ela possa entender, seja ele o sofrimento que for, seja a área que for, ela possa entender
que sofrimento em ti, ou por tua causa, ou contigo, nos gera efeitos benéficos. Pai, nos gera que essa pessoa possa entender que os efeitos do sofrimento, que os sofrimentos que ela está passando agora, que ela possa entender que esse sofrimento ou esses sofrimentos nos geram, Senhor, bênçãos. É como se fosse efeito rebote. O sofrimento vem para nos causar dor, tristeza, desesperança. Pai, o sofrimento vem para que nós possamos desistir, desanimar, fracassar. Pai, mas em nós gera um efeito rebote. Ao invés de trazer malefícios para nós cristãos, conforme a tua palavra, o sofrimento nos traz benefícios. Pai, que ela possa entender que todo sofrimento que ela está passando terá um efeito de bênçãos, de vitórias, de alegrias, de aumento de fé, de aumento de esperança, de aumento de experiência, de perseverança. Que cada sofrimento que nós passamos aumenta em nós o amor de Deus, a sua fidelidade. Nós somos consolados por Deus para nos tornarmos canais desse consolo aos nossos irmãos. O sofrimento produz um peso de glória, o sofrimento desenvolve a nossa fé, o sofrimento purifica a nossa fé. O sofrimento em Cristo, em Ti, Pai, que ela possa entender, que eu possa entender, que o sofrimento em Cristo produz alegria. Que a luz, que a graça, que a unção, que o poder, que a virtude do Espírito Santo desça sobre ti. E que Deus te abençoe, abençoe a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo, se assim Ele permitir.